Existem pessoas a quem nunca deveríamos ajudar? Isso soa contraditório, não é mesmo? Quando falamos sobre o evangelho e o amor ao próximo, nosso coração nos diz que sempre devemos estar pronto para ajudar os outros, que um verdadeiro crente sempre diz sim. Mas quando lemos a Bíblia com um discernimento aguçado, descobrimos algo que vai te surpreender. A palavra de Deus nos alerta claramente sobre certas pessoas a quem não deveríamos ajudar, pois ajudar a pessoa errada pode se tornar um ato de pura desobediência. Deus nos chamou para obedecê-lo, não aos nossos sentimentos ou à pressão social. Hoje vamos falar sobre 6 tipos de pessoas a quem nunca se deve ajudar por obediência a Deus e para proteger a própria vida. Primeiro, nunca ajude aqueles que manipulam e exploram a generosidade. Vamos começar com uma realidade que muitos crentes têm dificuldade em aceitar. Achamos que ser cristão significa dar sem limites a todos que pedem, mas Jesus, ele mesmo nos ensinou a impor limites àqueles que só querem se aproveitar. Em João capítulo 6, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, uma grande multidão começou a segui-lo com entusiasmo. Mas Jesus, que conhecia suas intenções, os confronta no versículo 26 e diz: "Vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos?" Essas pessoas não queriam Jesus. Elas queriam os recursos dele. Elas queriam as vantagens, o conforto, o pão de graça. Hoje em dia, existem pessoas que agem exatamente da mesma forma. Elas não vêm até você para sair da situação delas. Elas vêm procurando alguém que financie o estilo de vida irresponsável delas. Elas são especialistas em mexer com a sua culpa. Elas contam histórias tristes, histórias que são feitas justamente para tocar seus sentimentos. Elas assumem o papel de vítima o tempo todo e fazem você se sentir um mau cristão ou uma má pessoa, se você não ajudar. Mas aqui está a verdade. O manipulador não valoriza a sua generosidade. Ele apenas se aproveita de você e, quando você finalmente decide dizer não, ele se ofende, te ataca e age como se você devesse algo a ele. Não deixe ninguém tomar sua generosidade como refém através de manipulação emocional. Jesus não foi manipulado pela multidão faminta. E você também não deve ser. Feche a porta para manipulação. Sua generosidade precisa ser guiada pelo Espírito Santo, não pela culpa. Em segundo lugar, nunca ajude aqueles que aprovam ou praticam o mal. Esse ponto exige muita maturidade para ser compreendido. Ajudar alguém a continuar em um caminho de pecado, de vício ou de injustiça, vai contra a vontade de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 32, nos traz um alerta assustador. Lá diz que não apenas aqueles que praticam o mal são culpados, mas também aqueles que os apoiam, aqueles que se agradam do que eles fazem, ou aqueles que tornam isso mais fácil para eles. Na vida real, isso se manifesta de muitas formas sutis. Por exemplo, quando você empresta dinheiro para esse parente e sabe muito bem que ele vai gastar com hábitos destrutivos. Ou quando você acolhe alguém na sua casa que abandonou a família para viver em adultério e diz para ele: "Aqui você não será julgada." É quando você acoberta as mentiras de um amigo no trabalho ou no casamento para que ele não precise arcar com as consequências. Quando você age assim, não está amando essa pessoa. Você se torna cúmplice espiritual dela. Apoiar alguém financeiramente, dar cobertura emocional ou justificar alguém para que ele continue conscientemente. O pecado pode continuar. Colocar um travesseiro macio ali é contraproducente, onde Deus havia planejado uma colisão com a realidade. Verdadeiro amor bíblico não promove a autodestruição das pessoas. Às vezes, a maior prova de amor que eles podem oferecer é um não resoluto. Isso significa dificuldades e sofrimento para eles, para que eles sintam na pele as consequências de suas próprias más decisões. Sua recusa em ajudar talvez seja exatamente o que Deus usa para levá-los ao arrependimento. Não manche suas mãos financiando ou encobrindo aquilo que Deus odeia. Terceiro, nunca ajude pessoas preguiçosas que se recusam a trabalhar. Esse é um mal que atingiu muitas famílias e comunidades. O apóstolo Paulo não mediu palavras sobre esse assunto. Ele foi direto ao ponto. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, ele estabeleceu uma regra inabalável. Se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. Preste atenção à palavra-chave. Não quer trabalhar. A Bíblia não está falando de pessoas doentes, idosos ou daqueles que perderam o emprego.
e estão realmente tentando encontrar um novo trabalho. Essas pessoas precisam urgentemente de ajuda. Paulo está falando dos negligentes, daqueles que têm saúde, força e habilidades, mas preferem viver às custas dos outros. Daqueles que sempre têm uma desculpa para não manter um emprego, daqueles que dizem que os salários são muito baixos e preferem ficar em casa, jogando videogame, enquanto seus pais idosos, cônjuge ou membros da igreja pagam suas contas. A ajuda não deve incentivar a negligência. Ajudar alguém que tem capacidade para trabalhar, mas escolhe a ociosidade, anula seu senso de responsabilidade. O trabalho não é um castigo, é o plano de Deus para nos dar dignidade e vocação. Quando você facilita a vida de uma pessoa preguiçosa, você tira dela essa dignidade. Você cria um adulto incapaz. Se você realmente ama essa pessoa, feche a torneira do dinheiro, deixe que ela sinta o peso da vida adulta. A fome e a necessidade são ferramentas poderosas de ensino para curar a preguiça. Não subsidie a preguiça sob o pretexto de misericórdia cristã quarta. Nunca ajude aqueles que se recusam a voltar atrás. De todos os pontos, este é talvez o mais importante, aquela mais ligada ao pensamento moderno, mas colide. É vital. Mateus capítulo 18, os versículos 15 e 17 nos dão a versão oficial, o protocolo de Jesus para lidar com pessoas impenitentes. Ele diz que quando alguém peca, e após várias tentativas privadas e a correção pública, nem mesmo para a comunidade. Quer ouvir? Ele deveria ser tratado como um pagãos ou dos cobradores de impostos nos tempos bíblicos. Esse foi um momento crucial, significava proximidade, confiança e apoio especial. Retirar que era reservada exclusivamente para irmãos na fé. O apóstolo Paulo é ainda mais direto em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Ao nos ordenar, não devemos nos associar a alguém que se autodenomina irmão, mas isso é considerado indecente ou ganancioso. Uma pessoa assim, não deveríamos nem comer e em dois. Salou de chá? O capítulo 3, versículos 14 e 15 indica, Paulo exorta aqueles que não obedecem à palavra a evitá-la, para que sintam vergonha. Muitas pessoas leem isso e pensam em como é desprovido de amor. Cruel, mas estão enganados. Esse ato de reter ajuda, esse distanciamento intencional, não nasce do ódio ou desprezo. É uma ferramenta espiritual, terapêutica criada por Deus. Seu propósito é que a pessoa sinta a perda da sua comunhão e o frio das suas ações como uma consequência direta da sua falta de arrependimento. Se você continuar tratando alguém que vive em rebelião aberta contra Deus, apoiando e sorrindo para essa pessoa, dando suporte e simpatia, você está sabotando a obra de Deus na vida dessa pessoa. Você está anestesiando a consciência dela. Às vezes, sua ausência, seu silêncio e a retirada do seu apoio são o chamado mais poderoso que essa pessoa vai ouvir na vida. Quinto, nunca ajude aqueles que só semeiam discórdia. Existem pessoas que parecem ter um talento sombrio para causar confusão por onde passam, sempre colocando fogo em tudo. São semeador de discórdia, espalham fofoca, suscitam desconfiança, criam divisões e destroem a paz. Tito, capítulo 3, versículo 10, nos dá uma orientação que não deixa espaço para dúvida. Advirta uma pessoa contenciosa uma vez e depois uma segunda vez. Depois disso, afaste-se dela. A orientação não é para tentar entendê-la, não é se colocar no lugar dela. A orientação é: afaste-se dela. Mantenha a distância de alguém que usa essa ajuda para continuar em rebelião e divisão. Continuar oferecendo seu apoio, seu ouvido ou seu tempo para essa pessoa é extremamente imprudente. A divisão é a principal arma do inimigo para destruir famílias, empresas e ministérios. A pessoa que causa divisão sempre se aproxima de você como vítima, conta a sua versão da história, na qual ela é incompreendida e todos os outros estão errados. Ele busca sua empatia para se autoafirmar. Ele procura sua ajuda para fortalecer o lado dele. Se você o apoia, você está sinalizando para ele que o comportamento tóxico dele é aceitável. Você deixa o veneno dele entrar na sua casa e na sua mente. Não coloque sua paz em risco, tentando ser o salvador de alguém que só quer ver o mundo pegar fogo. Proteja seu ambiente. Encerre conversas que espalham fofoca. Retire sua ajuda daqueles que semeiam discórdia, pois a paz de Deus que reina na sua vida não está em negociação. Sexto, nunca julgue aqueles que espalham falsos ensinamentos. Chegamos ao ponto que define sua fidelidade à verdade. Vivemos em uma época em que a tolerância é colocada acima da fidelidade à Bíblia, mas o verdadeiro amor é proposto.
Não aceite mentiras em 2 João capítulo 1, versículos 10 e 11. Encontramos um dos mais sérios, advertências do Novo Testamento. Se alguém vier até você e não trouxesse ensinamento, não o receba em sua casa nem o cumprimente, pois quem o saúda tem uma parte em suas obras malignas. Aqueles que estão errados, ensinando, espalhando o evangelho, distorcendo quem é Cristo, negam ou ensinam coisas que contradizem a palavra de Deus, não devem receber seu apoio. Antigamente, isso significava literalmente não lhes dar hospedagem ou dinheiro para suas viagens missionárias. Hoje, significa não financiar seus ministérios, não comprar seus livros, não compartilhar seus conteúdos, não divulgar e não dar espaço para eles em sua vida. Se você recebe alguém que não traz o ensinamento de Cristo, deseja sucesso a ele, ou o ajuda em sua missão. A Bíblia explica que você se torna cúmplice das más obras dele. Você se torna corresponsável pela confusão que ele espalha no espírito de outras pessoas. Aqui, não ajudar não é uma questão de orgulho. É um ato de absoluta fidelidade à verdade. Trata-se de proteger a pureza do evangelho. Você não precisa ser grosseiro, mas precisa ser firme no seu compromisso. Aplica-se a Cristo e a sua palavra, não o conforto, para agradar a todos. Eles se sentem mal por estabelecer limites. Ser capaz de dizer não posso te ajudar. É uma virtude protetora contra todas as exigências das pessoas. Aceitar algo não é sinal de humildade. Na maioria das vezes é um sinal de que eles não sabem quem eles são em Cristo. Quando eles usam seus recursos para fins, eles não são aqueles que usam pessoas que Deus já condenou. Misericordiosos, eles são imprudentes. Guarde seu coração, guarde seus recursos, guarde sua paz. E se você entender isso hoje, seu ambiente será mais puro, seu espírito será mais livre e seu caminho com Deus será muito mais poderoso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, a não perder nenhum conteúdo como este e descobrir ainda mais conteúdos como este.